Então tá, pessoal, agora oficialmente, né, muito boa noite a todos. Em nome do CECIV, que é o Centro de Estudantes de Engenharia Civil aqui da URGS, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O meu nome é Fernanda, eu sou uma das representantes do CECIV. E eu sou a Bárbara, também representante do CECIV aqui hoje. Então, antes de iniciarmos efetivamente, eu gostaria de dar alguns lembretes para vocês sempre manterem seus microfones desligados durante a palestra. Todas as dúvidas vão ser respondidas ao final, nós teremos um tempo específico para isso. E para quem precisa do certificado, vocês precisam responder o formulário de feedback, mas também, se não precisa de certificado, a gente vai ficar muito feliz que vocês respondam, porque é importante para nós. Então, a nossa palestra de hoje é sobre recuperação de praias urbanizadas com erosão, com o engenheiro civil Marco Lira. Ele é especialista em obras de defesa costeira, com MBA em Gestão Ambiental de Desenvolvimento Sustentável. Ele é um conceituado profissional, já ocupou diversas funções para o desenvolvimento de projetos de engenharia nas áreas sanitárias e ambiental, no estado do Alagoas. E hoje ele é escritor do e-book Como Controlar o Avanço do Mar e também consultor responsável pelo sucesso no controle de erosão costeira e recuperação de praias com o uso de dissipador de energia Bagwell no interior nordestino do Brasil. Então, Marco, é com imenso prazer que eu te passo a palavra para iniciar nossa palestra. Boa noite a todos. Agradeço o convite honroso que foi feito pelos estudantes, nossos futuros colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do CECIV, que é o Centro de Estudantes de Engenharia Civil, do curso da Universidade do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui trazendo uma... Se puder dar uma clicada nesse primeiro slide aí, que ele tem um vídeo. Veja bem, nós gostaríamos de bater um papo aqui sobre recuperação de praias. Essa imagem que vocês estão vendo aí fica na praia de Ponta Verde, em Maceió, onde construímos, em abril de 2004, uma obra de contenção, que é o dissipador de energia Bagwell. E esta obra foi construída nessa época, e nós estamos vendo aí, por exemplo, esse vídeo aí foi feito em 2020. Né? Nós temos ondas aí com 2,40 metros, uma maré de Cisígia, e vocês podem observar o seguinte, que mesmo com essa ressaca, o único local ainda onde você tem uma praia recreativa para a população é exatamente onde foi feita a obra de contenção. Então, o interessante, você vê, o pessoal está passeando na praia aí, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, o que nós queremos trazer para vocês aqui, nessa oportunidade, é falar um pouco sobre a necessidade que temos hoje de fazer a adaptação das cidades litorâneas com relação às mudanças climáticas. Temos problemas em todo o litoral, isso no Brasil como todo. Aqui em Alagoas, o processo erosivo gira em torno de mais de 60% das praias. Agora, o processo erosivo é um processo natural, só que quando as praias estão urbanizadas, aparecem os problemas. E quando aparecem os problemas, é preciso que nós utilizemos recursos de engenharia para resolver essas problemáticas. E aí, cabe a nós, engenheiros, também procurarmos entender que esse é um ambiente dinâmico, caótico, e que você precisa encontrar soluções que se adequem à situação de maneira que você aumente a capacidade de resiliência das praias. Então, nós vamos fazer aqui logo em seguida, vamos fazer uma rápida síntese de algumas obras de defesa costeira, e que aqui nós temos, no caso, em Alagoas, especificamente, nós temos aqui alguns bons exemplos com resultados bastante significativos de proteção costeira.
Eu queria que você passasse aí o próximo slide, por favor. Muito bem. Então, aqui nós ilustramos aqui algumas obras de defesa costeira. Nós temos esse primeiro slide aí à esquerda, que é a Praia do Janga, onde, no final da década de 90, foram construídos espigões e quebra-mares na Praia do Janga. E essa obra, como se diz muito aí, lá em Pernambuco é muito comentado isso, essas obras criaram o chamado efeito dominó, ou seja, você bota um espigão numa praia, ele transfere o processo para outro, porque ele interfere no fluxo de sedimentos da região. Então, você tem a deriva litorânea, que com essa interferência, você vai criar um problema nas praias adjacentes. Então, é o caso, por exemplo, de Praia do Janga, ela provocou uma erosão de quase 5 quilômetros na vizinha praia de Pau Amarelo. Temos exemplos também em outras regiões, por exemplo, Fortaleza. Aqueles espigões de Fortaleza transferiram o processo erosivo para Calcaia, que é a praia vizinha. Então, hoje tem a erosão chegando quase no Cumbuco. Então, é o que acontece. Essa é uma alternativa que pode ser utilizada? Pode. São alternativas? São. Mas é preciso avaliar a eficácia também de tudo isso e os impactos causados na economia. Nós tivemos também um problema recente na região ali do Espírito Santo, no município de Conceição da Barra, onde foram construídos um grupo de espigões na Praia da Bugia e, com menos de um ano, provocou um processo erosivo muito forte na vizinha praia de Guaxindimba, e até agora eles estão lá, os moradores, numa situação bastante difícil com relação a isso, porque ficaram sem opções e colocando enrocamento nas praias, etc. Bom, então nós temos aqui do lado direito uma contenção com o dissipador de energia Bagwall na Ilha da Croa, em Barra de Santo Antônio, aqui em Maceió. Essa obra fica localizada dentro da APA Costa dos Corais e foi construída em 2011. Então, ela tem dado um resultado positivo. Nós temos o caso da Praia do Carmo, aqui também, do lado esquerdo, e em Olinda, né? Então, Olinda hoje praticamente não tem mais litoral, ela é uma praia praticamente ocupada por enrocamentos, que é um problema que foi, digamos assim, histórico, desde a construção do Porto do Recife, etc. Então, esse processo erosivo transferiu imediatamente para Olinda e, depois que foi feito os enrocamentos, até hoje, fizeram primeiro os quebra-mares e espigões, que foram os franceses, e depois transferido desse processo, foi para as outras praias de Olinda, e praticamente hoje, Olinda é uma cidade totalmente ocupada por enrocamento nas suas praias. E essa outra imagem é uma engorda artificial que foi feita lá em Jaboatão, na Praia de Piedade. Essa obra foi construída em 2013, e hoje nós temos uma questão lá, digamos assim, que há uma necessidade de fazer a manutenção do aterro. Então, quando foi feito o investimento inicial, foi em 2013, investiu-se 42 milhões. Hoje, Jaboatão precisa aproximadamente de 30 milhões para repor sua areia. O próximo slide, por favor. Bom, independente, não existe solução de engenharia única, certo? Porque cada caso é um caso, você tem que analisar a situação de cada praia, porque tem uma série de condicionantes. Você trabalha com um ambiente caótico, extremamente dinâmico. Então, eu sempre, quando falo para nossos colegas engenheiros, eu sempre coloco essa situação. As obras de engenharia que nós estamos acostumados a ver na faculdade, na escola, são obras que o engenheiro se preocupa muito em resolver os problemas estáticos. Mas aqui você tem um problema dinâmico. Então, você tem uma série de fatores que interferem nesse sistema. E se a gente não conhecer bem esse sistema, a gente corre o risco de cometer erros. Então, eu não vou dizer, por exemplo, que o que foi feito, estou dando um exemplo porque é um exemplo clássico, o que foi feito em Olinda foi uma coisa feita, digamos assim, que não deveria ter sido feita, era o que se conhecia à época.
Então, foram feitos espigões, quebra-mares, etc., e isso daí provocou mais erosão, não só no município de Olinda, como também no município de Paulista. Aquilo ali devido à construção do porto do Recife. Bom, então, isso daí a gente tem que analisar o seguinte: independente da escolha que você queira fazer, você tem que observar esses itens que estão aí, são 5 itens. Custo de implantação, disponibilidade do material para você utilizar, por exemplo, no caso da disponibilidade, a gente poderia citar aqui o caso das engordas, engorda de praia. Você pode precisar querer fazer uma engorda, mas você tem que verificar se o material que você tem disponível é suficiente e se esse material está compatível com as características que você precisa utilizar no aterro. Então, esse é um dos fatores, ter a disponibilidade. O impacto ambiental da obra, o que ela vai acontecer não só na sua execução, como após sua execução, quais são as suas consequências. Isso tem que ser bem fundamentado, principalmente qualquer tipo de obra de proteção costeira, ela deve ter um EIA-RIMA, principalmente se for marítima. For uma obra offshore, você tem que botar, digamos assim, um EIA-RIMA bastante, digamos assim, específico, e com estudos que realmente garantam que você não vai criar mais impacto do que solução. E tem também a questão da durabilidade da obra. Qual o tempo de durabilidade? Então, por exemplo, você pode fazer um aterro de engorda artificial e perder ele com 1 ano. É um negócio que pode acontecer, não deveria acontecer, mas você pode acontecer se não for observado uma série de critérios. Então, você tem custo de manutenção. Então, vamos supor, eu vou fazer uma engorda artificial. Então, eu tenho um custo hoje, o custo que está se praticando aí, pelo menos nessas últimas obras que estão feitas, eu tenho acompanhado, gira em torno de 63 milhões um quilômetro. Então, você tem que verificar o seguinte: se eu vou fazer daqui a 5 anos uma manutenção, quanto eu vou gastar com essa manutenção? Então, esse custo tem que ser levado em consideração no estudo que vai ter que se fazer quando se faz um projeto de engenharia para tal. Então, você tem aqui, digamos assim, esses 5 itens que a gente está citando aqui, poderia se resumir em 2 palavras: custo-benefício. Se você não analisar uma obra de defesa costeira, levando em consideração custo-benefício, você corre o risco de jogar dinheiro fora. Então, vamos para o próximo slide. Então, 2 perguntas a responder quando você tem um problema desse a resolver. Qual é o problema e qual é o projeto que se quer realizar? Então, são 2 questões bastante simples, aparentemente triviais, mas que essas 2 respostas, elas com certeza irão garantir a eficácia e o sucesso da sua intervenção. Então, temos que pensar na hora de fazer isso. Então, vamos fazer assim um pequeno resumo do que seria um roteiro, digamos assim, para se fazer uma obra de proteção costeira, onde você, digamos assim, tenha condições de, digamos assim, procurar melhorar as características do que você vai fazer, do resultado de tudo isso. O próximo slide, por favor. Bom, então, nós temos aí o seguinte: etapas do projeto. Então, você tem 3 etapas: a parte de planejamento, a parte de execução e a parte de monitoramento. Então, esta parte que é planejamento, ela está dividida em 2 itens que nós veremos posteriormente. Depois veremos a execução e o monitoramento. O monitoramento de uma obra de proteção costeira, ela é efetivamente imprescindível. Por quê? Porque se você não monitorar, você não tem como avaliar a eficácia do resultado. Entendeu? Então, isso é preciso monitorar. E se você não monitorar, você vai perder a oportunidade de procurar corrigir, porque nós devemos aprender com o erro. Quando cometemos um erro, devemos procurar aprender nele. E só poderemos aprender se souber o que foi que aconteceu. Então, o monitoramento ele é obrigatório antes, durante e depois. Só que, muitas vezes, quando fazemos esse tipo de obra, são emergenciais, é tudo para ontem, etc.,
e há um descuido muito grande com relação a isso. Então, próximo slide aí, por favor. Bom, então, na parte de planejamento, tem duas coisas importantes para se dar um diagnóstico com a velocidade que se precisa, principalmente quando ocorrem emergências. Então, primeiro, você tem que fazer um estudo de reconhecimento. Nós temos aqui uma foto que eu coloquei aqui, para dar uma certa ilustração, que foi, digamos assim, um enrocamento construído na praia de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, ali próximo ao Morro do Careca. No fundo tem a foto do Morro do Careca. Então, veja bem. Então, você precisa verificar o seguinte: existe uma solução tecnicamente viável? Essa é a primeira pergunta no estudo de reconhecimento. Existe solução? A solução é economicamente e politicamente viável. Quando eu falo politicamente viável, porque quando você afeta grandes áreas, entra o poder público para ter, digamos assim, a responsabilidade de ser um co-participante e procurar ajudar digamos assim, procurar ajudar na solução. Então, por exemplo, nós tivemos um exemplo aqui no Nordeste, onde nós tínhamos aqui o povoado Cabeço, na foz do Rio São Francisco, e o mar avançou, e a solução política encontrada foi remover a população. Hoje o povoado Cabeço não existe mais. E poderia se pensar numa solução de proteção costeira, etc., mas economicamente não era viável, e politicamente também. Então, optaram por esta solução, sem entrar no mérito, digamos assim, das causas e o impacto que foi causado, por quê, etc. E ali tem um problema sério. Hoje, nós estamos com um problema de intrusão salina ali nas imediações nos municípios próximos à foz do Rio São Francisco. Então, veja bem. Então, tem a questão: qual o impacto causado ao meio ambiente? Aí, se você der uma olhada aí só no visual, você está vendo que o impacto foi grande. Quem conhece a praia de lá de Ponta Negra, se for ver essa situação aí depois do enrocamento, é um absurdo que foi feito lá, certo? Mas, enfim, foi a opção que utilizaram. Próximo slide. A outra condicionante no planejamento é você fazer um estudo de viabilidade. Aqui nós temos aqui uma foto, eu estou aqui em Maceió, infelizmente essa foto é daqui, certo? A Prefeitura de Maceió fez um enrocamento para proteger de forma emergencial a principal entrada do litoral sul. Quem vem para Alagoas e vem pelo litoral sul, passa pela Barra de Santo Antônio, ou Barra de São Miguel, que digo Barra de São Miguel, francês, etc., e vai chegar aqui em Maceió e encontra logo na entrada da cidade esse verdadeiro desastre. E poderia ter sido evitado, e estão tentando ainda evitar, etc., mas que foi ocorrido justamente por conta dessas emergências, ditas emergências, porque ninguém leva digamos assim, dá o devido cuidado a essas questões. Então, você fica sempre procurando apagar um incêndio, né? Então, vamos ao próximo slide. Então, vamos à parte de execução. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi da construção feita no Hibiscus Beach Club, aqui em Ipioca, onde, de forma pioneira, nós implantamos isso em 2019, a utilização da estrutura de dissipação de energia com geotexto sandbag, onde você tem uma obra de proteção costeira completamente enterrada. Ela, do ponto de vista ambiental, ela se aproxima muito do ideal, porque você, quando termina a obra, o maior impacto da obra é isso que vocês estão vendo aí, que é exatamente a escavação. Certo? E demais, nós vamos ver mais à frente mais detalhes. Então, veja bem, o trabalho realizado deve ser capaz de garantir a estabilidade e a operacionalidade da construção. Isso durante a execução, né? Todos os materiais e equipamentos para a construção da obra devem estar disponíveis e o acompanhamento da conformidade do projeto deve ser realizado pelo contratante para evitar futuros dissabores. O próximo slide. Monitoramento.
Então, veja bem, essa imagem aí é do bagwall que foi construído lá em Praia do Janga, não, Pau Amarelo, Pernambuco. Lá em Pau Amarelo foram construídos 2 quilômetros. Então, veja bem, é avaliar o desempenho do projeto antes, durante e depois. Porque se você não tiver essas informações de acompanhamento, você possivelmente não terá como avaliar os problemas e a eficácia do que foi feito. Então, você tem que também, paralelo a isso, elaborar um plano de manutenção. Vamos supor que pode acontecer manutenção? Pode. Não existe obra que não tenha, talvez, necessidade de um reparo. Mas aí você tem que fazer uma programação, um plano de como poderia se fazer quando tiver um problema. E outra coisa também é elaborar um relatório técnico final, depois de um ano, quer dizer, após um ano, pelo menos, de monitoramento, pelo menos um ano de monitoramento, você vai ter condições de fazer uma avaliação técnica daquilo que foi feito. Porque se você não fizer dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ter uma questão, digamos assim, fez, mas não sabe o que está acontecendo. Então, aquilo ali é uma área de extrema dinâmica, todo dia a praia está diferente. Então, se você não tiver um monitoramento, pelo menos periódico, mensal, etc., você não vai ter nenhuma resposta, você não vai ter, digamos assim, nenhum elemento que dê credibilidade ao que você está fazendo. Próximo slide. Bom, nós vamos tratar aqui de 2 casos específicos que foram construídos recentemente em Alagoas. Nós temos aqui o caso do sandbag na Praia de Pioca, que foi, digamos assim, uma obra pioneira, utilizando de uma forma inovadora o uso de sandbags, e o caso do bagwall na Praia de Costa Brava, em Paripoeira. Esse caso aí também é um caso emblemático, porque ele ocorre muito, principalmente em foz de rio. Então, tivemos um processo de erosão fluvio-marinha, tá certo? E aí, a questão aí é o seguinte, é que você precisa fazer obras que recuperem a praia e não provoquem mais processos erosivos. Então, nós vamos dar uma olhada nisso aí e, no final, a gente pode conversar mais alguma coisa. Próximo slide, por favor. Bom, o caso do Hibiscus Beach Club na Praia de Pioca. Esse é um dos casos que nós vamos ver. E o próximo slide, próximo aí. O caso do loteamento Rio Mar na Praia de Costa Brava, em Paripoeira. Todos os 2 casos, quero fazer aqui uma ressalva, são dentro da APA Costa dos Corais, quer dizer, não a obra em si, mas elas estão dentro da área da Costa dos Corais, que, inclusive, hoje é um dos problemas que nós enfrentamos aqui, porque o órgão responsável pela APA é o ICMBio, e há algumas divergências com relação à variação da linha de costa, certo? Então, nós estamos com um processo muito difícil. Hoje, as pessoas que moram no litoral podem ser conhecidas como vilões ou como vítimas. Então, nessa interface aí, que é muito difícil, ocorrem muitos problemas. Então, vamos ao próximo slide aí, por favor. Aqui você tem... Clica aí, por favor, mais uma vez. Pronto. Aqui eu estou falando em adaptação. Por que adaptação? Porque a partir do momento que você instala um sistema dissipativo numa praia, você está aumentando a capacidade de resiliência dela. E aí, o que é que vai acontecer? Você começou a se adaptar à nova realidade. Nós temos o caso, por exemplo, que a gente só pode falar em números quando se mede. Então, o que acontece? Nós temos um caso aqui, por exemplo, em Pernambuco, você tem uma amplitude de maré de 2,80, 2,90, mas existem registros feitos por um amigo nosso, que é professor da Universidade lá de Recife, que ele instalou um ondógrafo no Porto de Suape e já registrou ondas com 4 metros.
Então, essa mudança no clima de ondas, que as mudanças climáticas estão afetando todo o litoral a nível global, é um problema que a gente não pode deixar de negligenciar, digamos assim. Temos que fazer um planejamento estratégico para as cidades litorâneas. O próximo slide, por favor. Bom, falamos muito em dissipação de energia e aqui vem uma explicação. O que é a dissipação de energia? O que é a dissipação de energia? Dá uma clicada aí, por favor. Você pode clicar de novo. Está faltando alguma coisa. Tem como clicar novamente aí para ver se aparece alguma coisa no slide? Está agora. Muito bem. Bom, então, são forças conservativas que transformam a energia mecânica em outras formas de energia. Por exemplo, uma onda que perde amplitude, ela se dissipa. Isso acontece em qualquer praia do mundo. Em qualquer lugar no mundo, onde você for, a energia da onda ela vai se dissipar na praia. Entendeu? A partir do momento que o trem de ondas avança em direção ao continente, isso vai, digamos assim, aumentando a capacidade de atrito com a morfologia do fundo, e aí você, à medida que mais se aproxima, vai chegando a arrebentação, e aí a onda termina por se dissipar no limite, digamos assim, da linha de costa, que a gente chama de pré-mar. O próximo slide. Qual a concepção do projeto de uma estrutura dissipativa? A praia é o grande dissipador de energia de ondas. Então, se eu quero conter um processo erosivo, o local ideal para que eu faça essa intervenção é exatamente na costa. Não é uma obra offshore. O dissipador de energia sandbag é uma obra de engenharia aderente longitudinal à linha de costa, não rígida e articulada, que utiliza formas geotêxteis preenchidas com areia da praia, a própria areia da praia. Contém o avanço do mar no local da erosão e, por dissipar a energia de ondas, não transfere o processo erosivo para áreas adjacentes. A obra fica enterrada na praia, ou seja, você não vê. Então, esse processo não é um processo imediatista, é um processo lento, porém natural. Então, o que acontece? Você está fazendo o quê? Está invertendo o processo erosivo. Onde tinha erosão, passou a ter a progradação, o que a gente chama tecnicamente de engorda, é a engorda da praia. Então, esse perfil de praia, ele vai começando a emergir, vai formando uma rampa, e aí você vai evoluindo para uma praia mais, digamos assim, natural. E se você fizer uma proteção por trás dessa estrutura que está enterrada, colocando vegetação de restinga, você vai ajudar consideravelmente na recuperação da praia natural. Próximo slide. Bom, aqui está um esquema ilustrativo do desenvolvimento de um trem de ondas, tá certo? Então, nessa primeira imagem, você vê aí o trem de ondas avançando, quando ele encontra a estrutura, que é uma estrutura dissipativa, tá certo? Ela cria uma onda, digamos assim, reativa, e essa onda reativa vai reduzir a velocidade do trem de onda subsequente, e aí começa a haver, digamos assim, uma deposição de sedimentos. A próxima slide. Pronto. Aqui nós temos uma imagem, digamos assim, ao vivo e a cores, de como funciona a dissipação de energia do trem de ondas. Do mesmo jeito que acontece lá embaixo, quando você coloca uma estrutura enterrada, ela acontece aí em cima, só que aqui em cima a gente visualiza. Então, você vê que o trem de ondas incide na estrutura, a estrutura cria uma onda reativa que quebra a próxima onda que está chegando no trem de ondas, e aí vai, digamos, equilibrando o sistema ao longo do tempo. Não se resolve do dia para o outro. Quando você faz uma estrutura dessa, ela começa a dar esse espetáculo que vocês estão vendo aí. A próxima slide. Bom, essa aí era a situação da erosão costeira no Hibiscus antes da obra.
situação da erosão lá no Hibiscus Beach Club, aqui em Pioca. Marcelo, inclusive, eu particularmente recomendo, quem quiser conhecer, é um local muito agradável. Próximo slide. Aqui você tem uma planta da estrutura que foi construído lá, está indicando aí em planta. O próximo slide. Aqui você vê o perfil da estrutura enterrada. Você não vê absolutamente nada na praia. Essa estrutura vai estar aí justamente com o objetivo de conter o processo erosivo e ela vai, além de conter, vai dissipar, ajudar a dissipar a energia de onda em você. É como se você estivesse botando um anteparo, ou se você quiser chamar, pode ser um freio, está freando o trem de ondas. Isso daí vai ajudar a empurrar a sua arrebentação na direção da praia. O próximo slide. Bom, aqui é o início da obra de contenção. Dá uma clicada aí nesse caminho. Aqui você tem as escavações, né? Então, uma coisa que chamou muita atenção nessa obra, que inclusive deu muito ibope nas grandes mídias, é que estavam acabando com a praia, que estava escavando muito, mas a necessidade de escavação, ela existe porque você precisa atingir cotas de projeto. Então, se você não chegar na cota correta, você vai ter problemas com subpressão de maré na sua estrutura e você pode colocar tudo em risco. Então, a próxima slide. Aqui você vê mais ou menos a mesma foto de outro ângulo. O próximo slide, por favor. Aí o pessoal trabalhando embaixo. Você vê que tem uma ensecadeira bem grande aí. E é justamente isso que escandaliza muito na praia e tal. O próximo slide. Bom, então essa imagem aqui, você está vendo, tem o avanço da maré num ponto e a praia em imersão, no outro ponto. Isso aí foi uma foto que nós fizemos o registro durante a construção do sandbag na praia de Ipioca. Por que fizemos o registro? E foi interessante, no período que estava sendo construído, não era um período de marés de Cisígia, marés grandes, etc. Mas nós estamos hoje sujeitos a mudanças no clima de onda. Então, tivemos um período que tinha ventos com 80 km por hora, e aí agitou a maré, e logicamente que essa tábua de maré não estava funcionando de acordo com a realidade. E aí o que acontece? A praia, o trecho de praia que já estava pronta, a praia não estava correndo o avanço. E no trecho onde estava em construção, ou ainda não construído, houve o avanço. Então, o próximo slide aí. Não consegui ouvir o áudio também aqui. Deu um problema com o áudio, não passou não. Mas, veja bem, eu não falei porque eu pensei que estava passando aí. Aqui eu não estava ouvindo nada. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Não. Eu acho que deu algum problema. Mas, se você quiser passar um pouquinho, eu não falei porque eu pensei que estava aí, vocês estavam ouvindo. Então, se puder passar, veja bem. Então, o que aconteceu? Aquela oportunidade que foi feita aquela imagem aérea, foi exatamente também no mesmo período que fizemos a imagem terra. Só que desta feita, quem fez a imagem era o próprio proprietário do Hibiscus, um amigo nosso,
que é o nosso querido amigo Vanderlei Turati, inclusive conterrâneo de vocês aí, no Rio Grande do Sul, amigo nosso. E aí o que acontece? Aqui você tem, na parte que já está pronta, lá no fundo, você vê que tem quase 20 metros de praia, de faixa de praia. E aqui a praia batendo em cima, a maré batendo em cima. Então, essa questão aí foi um registro importante, porque mostra efetivamente o que a estrutura fez e que está fazendo. Próximo slide, por favor. Bom, aqui você tem o seguinte, uma imagem aérea, tá certo, do trem de ondas avançando em direção ao continente. Se vocês observarem, ela, a partir do momento que ela ultrapassa a estrutura do sandbag, a velocidade do trem de ondas reduz. Esse é o funcionamento do sistema. Você vai reduzindo a velocidade do trem de ondas e vai começando a emergir a praia. E, a partir daí, ela começa se recuperando, etc., etc., e com o tempo você equilibra esse sistema, certo? Por enquanto, os experimentos que estamos fazendo é mais na área da Costa dos Corais, certo? Que é uma área de praia relativamente abrigada, mas que ela pode também ser utilizada em outras situações, dependendo do caso. O próximo slide. Bom, aqui nós temos a área degradada e a área recuperada. Próximo. A área degradada e a área recuperada. Próximo. Após 6 meses da construção do sandbag, você vê que já a faixa de praia está bastante interessante aí. Próximo. Bom, então aqui já vamos para outro caso. Aqui nós estamos no caso do bagwall, que foi construído lá em Paripoeira, na praia de Costa Brava. Então, nós temos aqui o seguinte: a desembocadura do rio Saachuí, ela migrou da foz para esse trecho de praia. E aqui nós vemos os escombros antes de começar da construção, durante já a construção que já havia sido iniciada. Então, você veja bem, se vocês observarem do lado esquerdo, no canto, onde tem um caminhão betoneira, ali era o limite da pavimentação do loteamento. Ou seja, o mar avançou todo esse trecho, o rio e o mar, ao mesmo tempo, foi um processo de erosão fluvial-marinha, e que causou toda essa destruição aí, o pessoal botando pedras, etc., e é como se chama, em alguns casos, é como se você estivesse tentando enxugar o gelo. Mas, o próximo slide aí. Pronto, aqui vocês estão vendo a obra durante a execução, que é um geotexto preenchido com concreto usinado, bombeado, tá certo? Com um FCK específico. E, próximo slide. Aqui a gente já tem uma visão, do lado direito é o rio, do lado esquerdo o terreno. E nesse trecho aí, quando se estava executando, a calha do rio tinha mais de 2 metros de profundidade. Então, foi feita a contenção. Próximo slide. Bom, então, aí para a gente ter uma ideia do que foi que ocorreu e qual a evolução, digamos assim, do que aconteceu ali. Essa imagem foi em março de 2019, onde vocês têm ali a erosão no loteamento, tem uma setinha indicando, e tem a outra mostrando onde estava a desembocadura do rio Saachuí. Quer dizer, ele já tinha migrado mais de 500 metros da sua foz, devido ao famoso efeito mole hidráulico que ocorre justamente na foz de rios. O próximo slide. Então, aqui você tem a desembocadura do rio Saachuí, certo? A construção do dissipador de energia dentro do loteamento,
Próximo slide. Em julho de 2020, essa obra já estava concluída, tinha completado 1 ano. E você verifica o seguinte, volte o slide, por favor. Veja a quantidade de sedimento que tem, digamos assim, em setembro, a obra foi concluída em julho, em setembro você percebe que já tem, digamos assim, uma quantidade de areia, de sedimentos, um pouco significativa no trecho onde foi feita a intervenção. Já é um pouco significativa. Próximo slide. Aqui você vê a quantidade, veja no anterior, esse não, no outro. O próximo. No próximo. Esse aí, sim. Então, aí, peraí, volte. Eu acho que é na outra. Vê o anterior, por favor. Em setembro de 2019, veja bem, volta, é o de setembro, vá para o de setembro, é o próximo. É o próximo slide. Em setembro, não, esse aqui já é setembro, não, esse aí foi depois, é o anterior a esse. Pronto. Esse daqui foi no mês de julho de 2020. Então, a obra já estava pronta, e você verifica o seguinte, que houve digamos assim, um alargamento, um acréscimo na deposição de sedimentos em frente à estrutura de onde foi construído o dissipador. O próximo slide. Então, veja bem, após 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, aconteceu uma coisa muito interessante. Começou a engordar a praia em frente à estrutura e houve o deslocamento da desembocadura do rio Sauaçuí na direção da sua foz, em cerca de quase 400 metros. Então, esse deslocamento foi provocado ou induzido pela estrutura que foi construída. E aí o que acontece? A nova desembocadura do rio migrou, ela ficou mais distante. Próximo slide. Aqui você tem uma imagem, digamos assim, após 1 ano da construção, quer dizer, se você pegar essa imagem aérea, você está vendo o rio em frente ao loteamento Rio-Mar, certo? E a gente viu lá na praia de Costa Brava. Então, ele estava exatamente correndo aí com 1 ano. 3 meses depois, volta o slide, por favor. Ele migrou em quase 300 metros de distância e começou a recuperar a praia natural. Ou seja, foi começando a haver uma engorda natural de praia. Dá para você passar para o outro e depois, em seguida, para o seguinte, o próximo. Pronto, vamos ver. Eu não sei se vai dar para ouvir. Está ouvindo aí o vídeo? Aqui eu não estou ouvindo, não. Acho que se compartilhar de novo a guia, dá para ajustar isso aí. Só um minutinho, então, que a Bárbara vai recompartilhar ali, para a gente poder escutar o vídeo. Certo. Se você quiser, digamos assim, passar, depois a gente pode voltar. Não, isso aí. É porque ela vai mexer no vídeo, né? Sim, então, como eu estava dizendo, essa obra que foi feita lá, depois de passado esse período, houve a engorda, e hoje, nós temos aproximadamente 40 metros de faixa de praia em frente ao loteamento. Ou seja, nós tivemos lá um processo de recuperação da praia. Outra coisa interessantíssima que aconteceu lá também é que começou a aparecer naturalmente, após a recuperação, a salsa de praia. Ou seja, você, quando contém o processo e equilibra o sistema, ele começa a se reerguer. Então, a estrutura que foi construída lá, ela induziu a praia a melhorar a sua resiliência. E aí você começa a ter, digamos assim, se aproxima de uma recuperação natural de praia. Então, uma coisa importantíssima, que inclusive hoje algumas pessoas estão tomando consciência, é justamente preservar o ambiente natural. Porque se você não procurar
digamos assim, restaurar as restingas nessas áreas, você futuramente vai ter mais problemas. Então, se você planta uma salsa de praia numa área dessa, você vê, eles não plantaram, a salsa apareceu naturalmente. É uma coisa interessante, do ponto de vista que você está recuperando um ambiente natural. Vamos ver se ela consegue aí. Será que vai dar? É que como não está numa guia do Chrome, daí talvez não dê. Vê se agora deu certo. Eu estou escutando, mas baixinho. A erosão pluvio-marinha ocorrida na foz do rio Sauaçuí, no limite entre Maceió e Paripueira, foi construído o dissipador de energia Peguol no loteamento Rio-Mar. O resultado positivo obtido é visível. Do lado direito, você vê que começa a haver engorda e ela foi depois indo na direção até o final de onde foi feita a estrutura. Hoje ninguém vê mais essa estrutura que está aí. Lá no local está tudo, é a praia normal, sem muro, sem nada. O próximo slide. Vamos ver o outro. O áudio está bom? Engorda natural, em frente ao loteamento. O rio Sauaçuí fica no limite dos municípios de Maceió e Paripueira. Na foz do lado esquerdo do rio, no município de Paripueira, vem ocorrendo forte processo erosivo nos últimos 12 anos. O processo erosivo instalado é conhecido pelo efeito mole hidráulico, muito comum na foz de rios. A erosão fluvio-marinha existente no local há cerca de 12 anos provocou o avanço do mar em cerca de 20 metros em direção ao continente, no trecho de praia próximo à foz do rio Sauaçuí, deixando um rastro de destruição na paisagem natural, com escombros de construções por toda a praia, atingindo toda a extensão do loteamento Atlântico Norte, colocando em risco pessoas e bens. É preciso ação para controlar a erosão fluvio-marinha no local. É preciso retificar a foz do rio Sauaçuí e controlar a erosão costeira instalada. A recuperação natural da praia no local devolverá à população e aos inúmeros turistas que frequentam a região este importante equipamento de lazer, fortalecendo ainda mais o potencial turístico da região. Próximo slide, por favor. Avaliação das obras dos dissipadores de energia. Avaliando o sistema dissipativo induzido em uma praia, após a construção da obra, conclui-se que os dissipadores de energia instalados numa praia são sistemas essencialmente evolutivos. Essa evolução requer que o sistema esteja sujeito a mudanças. Ele é capaz de apresentar uma instabilidade que lhe permite sofrer mudanças, mas também apresenta a capacidade de aumentar a resiliência do sistema praia, isto é, promove a recuperação natural da praia, por conta da estrutura. Próximo slide. Bom, como funciona a engorda artificial? É o alargamento de faixa de praia para a proteção costeira. Teoricamente, toda praia poderia se beneficiar, digamos assim, da engorda artificial. Porque, digamos assim, se você enlarguece a faixa de praia, você volta a ter, digamos assim,
não digo que balneabilidade, mas você teria, digamos assim, a pessoa poderia acessar o seu equipamento de lazer, etc., que é o que as pessoas querem, geralmente, quando vão à praia. Então, essa situação poderia ser, essa imagem que tem aí é da praia lá de Jaboatão dos Guararapes, se não me engano é Piedade. Foi feita em engorda em 2013. Então, você tem o material utilizado, é areia de mesmo tamanho, densidade, granulometria original da praia, certo? Então, esse material tem que ser muito bem... essas obras de engorda artificial são obras complexas, que requer um estudo muito bem apurado, porque você tem que identificar as jazidas, você tem que verificar essa questão do impacto, tanto da dragagem, como digamos assim, a dragagem ela tem 2 etapas, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas aí, nessas etapas, você tem que retirar o material, na sucção você cria um impacto, e no recalque você cria mais impacto também, e quando você vai espalhar esse aterro, mais impacto ainda. Tanto que, por exemplo, se você for utilizar, eu não tenho, assim, nenhuma pretensão de críticas a políticas públicas, etc., mas, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente recomendou, há pouco tempo, acho que há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás e meio, uma coisa assim, que se utilizasse a engorda artificial de praias em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Eu acho, na minha opinião, que toda engorda, se tiver disponibilidade de material e se tiver disponibilidade de recurso, e se for bem projetada, ela pode valer. Eu acho que não é uma opção que não se possa valer. Agora, o que a gente precisa é avaliar caso a caso. Por exemplo, nós temos aqui em Alagoas a Costa dos Corais. Você imagine se a gente fosse fazer uma engorda artificial de praia na Costa dos Corais. O que poderia acontecer com este ambiente? Então, tudo isso são coisas complexas. Eu tenho um exemplo clássico de erosão na foz aí daquele rio, se não me engano, é Paraíba do Sul, uma coisa assim. Eu não sei se é exatamente esse, mas fica no município de São João da Barra, no limite do estado, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Então, eles têm um problema lá que desapareceu lá várias quadras de praia, etc., etc. E eles vêm, eu tive lá em 2010, e para um seminário, onde naquela oportunidade se discutia esse problema, e a prefeita, na época, é a atual prefeita, ela já vai no 8º mandato, e nada foi feito. Existe um projeto que foi feito, que custa 158 milhões, 160 milhões, e até hoje não saiu do papel. Então, é aquela história. O custo-benefício é uma equação difícil, mas que ela tem que ser seguida. Então, o material utilizado é areia do mesmo tamanho, densidade e granulometria, como está dizendo aqui. E o tempo médio esperado para um projeto desse, para a reposição de sedimento, varia de 5 a 6 anos. Porque se você perder isso com menos tempo, o que você vai ter é que você vai perder o seu dinheiro. O investimento vai ser feito e depois você vai voltar a ter um problema batendo na sua porta, porque a estrutura que vai ser criada aí, o mar vai levar todo esse material depois, com o tempo. Próximo slide. Como funciona a engorda natural? As obras de defesa costeira devem promover a recuperação de praias. Isso é um novo conceito que está sendo muito discutido a nível internacional. Nós precisamos começar a pensar em fazer obras de proteção costeira que promovam a recuperação da praia. Certo? Então, o uso de dissipadores de energia numa praia aumenta a capacidade de resiliência frente à erosão costeira. Então, eu digo aqui porque em Alagoas nós temos bons exemplos desse tipo de obra e que, digamos assim, foram obras construídas geograficamente, em situações diferentes, geográficas, geológicas, morfológicas e hidrodinâmicas. E o resultado final foi o mesmo. Você teve contenção do processo erosivo, sem transferir o processo,
e a recuperação da praia, do perfil de praia, quando há sedimento. Se você não tiver sedimento, você vai ter o quê? Vai ter a contenção do processo erosivo, mas sempre vai haver uma tendência de recuperar, porque para recuperar precisa ter fluxo de sedimentos, que hoje também temos problema de fluxo de sedimento. E quem abastece as praias são os rios. Então, nós temos outro tipo de problema que afetam e desequilibram o sistema. Então, veja bem, o tempo para equilibrar o perfil de praia pode chegar a 5 anos. Então, é preciso ter paciência, não se tem um resultado imediato. Tem um resultado imediato, digamos assim, contém um processo, mas a recuperação, ela vem a médio e longo prazo. O próximo slide. Bom, uma coisa interessante que, inclusive, a gente foi colocado aí, é a questão da diferença entre a engorda artificial e a engorda natural. Então, trago aqui 2 exemplos. Aqui nós temos do lado esquerdo a engorda artificial, que foi feita na praia de Jaboatão, e do lado direito nós temos uma engorda natural na praia do Marceneiro, que nós fizemos o uso de estrutura sandbag. Certo? Após a construção do sandbag, o perfil de praia emergiu, a berma começou a se formar, e essa salsa de praia que está aí, ela apareceu naturalmente. Porque quando você emerge a praia, o que é que vai acontecer? Você vai ter não só a contribuição de sedimentos que o mar traz, e tem também a contribuição eólica. E aí você vai tendo, digamos assim, uma recuperação da paisagem natural. Então, veja bem, se você for observar os efeitos visuais, por exemplo, você já reparou na forma do litoral, nas formas do litoral? Será que existem ilhas quadradas? Então, quando você vai olha para uma engorda artificial, como você está vendo aqui do lado esquerdo, é uma coisa retilínea, certo? E do outro lado você está vendo um formato natural de praia. Então, esse é um efeito visual. Esse é um dos efeitos que você sente a diferença. Nesse outro caso, você só está vendo areia, não está vendo vegetação, nem recomposição natural. E outra coisa, sem contar que a granulometria dessa areia é completamente diferente do fluxo natural da granulometria existente numa praia dessa. Em resumo, existe uma diferença visual. E, além da diferença visual, existe a diferença do custo de implantação e o custo de manutenção. Por quê? Porque quando você constrói uma engorda artificial, você tem um prazo de validade para aquilo ali. Existem alguns casos, e não vou dizer que são todos, se você conseguir, digamos assim, projetar uma engorda artificial em condicionantes que passe mais de 15, 20 anos, você teve um grande êxito. Entendeu? Agora, se você não projetar uma engorda que atinja pelo menos 5, 6 anos para você repor, o custo disso vai ficar altíssimo. E aí é preciso verificar aquela equação, custo-benefício. Tá certo? Então, aqui nós queremos dizer o seguinte: o custo-benefício é importante, porque você tem que ter o menor custo possível, recuperando a praia natural recreativa. Então, essa é a ideia, digamos assim, de se trazer um conceito novo nas obras de proteção costeira, que elas procurem trazer, digamos assim, como resultado final, uma recuperação natural de praias. O próximo slide. Pronto, aqui você tem recuperação natural da praia de Costa Brava em Paripueira. Você está vendo aí a faixa de praia que ficou em frente nesse trecho aí, tem 40 metros. Em frente ao loteamento. Logicamente que não ficou reto, porque isso aí tem algumas conformidades, etc. Mas você não vê mais a estrutura, digamos assim, a estrutura existente do bag wall está toda enterrada. Né? Você não vê mais a estrutura ficou enterrada porque houve a engorda natural e o fluxo, digamos assim, a desembocadura do rio, ela retornou, quer dizer, teve uma certa correção, voltando na direção de sua foz. Próximo slide. Bom,
Para finalizar aqui, eu deixo aqui uma mensagem. As cidades litorâneas devem se adaptar para conter as marés do futuro. Isso é uma prioridade hoje em todas as cidades litorâneas. É preciso que haja uma consciência política, digamos assim, para que se comece a trabalhar com esses elementos. Porque senão nós vamos continuar toda hora apagando incêndios e vendo, digamos assim, o que a gente costuma ver muito nos litorais, hoje nas cidades urbanizadas, que são escombros de obra de engenharia por toda parte. Próximo slide aí. Tem mais alguma coisa? Não. Então, obrigado a presença de todos e pela atenção. Fico à disposição para perguntas e alguns esclarecimentos que sejam necessários. Eu agradeço a presença de todos e ao convite, mais uma vez, do pessoal do CEVIC, do CECIV, da Universidade do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Certo, muito obrigada, Marco. A gente vai abrir, então, agora, quem tiver alguma pergunta e quiser abrir o microfone para falar, só levanta a mão primeiro, antes. E quem não quiser pode mandar no chat mesmo e eu leio as perguntas que foram mandadas ali. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu particular amigo Marco Lira, pessoa que eu prezo, que é pesquisador e estudioso da matéria, e que contar também, falar aqui da presença que eu estou vendo do professor Gabriel Luiz Le Campion, meu particular amigo também, e colegas, nós trabalhamos juntos durante muito tempo. Não é? E ressaltar que conheço a maioria das obras que foram apresentadas pelo Marco Lira e concordo com ele em número, gênero e grau em muita coisa que foi colocada. E destacar a questão da salsa de praia, que o nosso amigo professor Gabriel, biólogo e especialista na área de oceanografia, tanto defende. Marco, primeiro, a palestra, eu gostaria até de discordar um pouco do título, né, porque diz que são praias urbanizadas com erosão. Eu nunca vi a erosão urbanizar nada. Né? Ao contrário, a erosão destrói. Né? Agora, controlar o avanço do mar. Como controlar? Eu acho que reside reside um problema do tamanho do mundo. Porque o avanço do mar, ele eu diria até que planetário, universal, e você não controla muito isso. Você pode se adaptar, e aí você colocou muito bem, ao final de sua palestra, como se adaptar para esses avanços futuros. Né? E concordo plenamente. O litoral brasileiro, de um modo geral, e aí é uma publicação do Ministério do Meio Ambiente, que diz que 70% desse litoral se encontra em erosão. Agora, como dimensionar essa energia do mar? Eu acho que aí reside o grande problema. O bagwall, o seawall, qualquer obra, nós não dispomos de um histórico de dados que possamos fazer valer uma avaliação pregressa ou retroativa de como combinar isso com os processos erosivos. Né? Analiso e aí eu trabalhei nisso com o professor Gabriel, em uma das praias de Alagoas, com mergulhadores, biólogos, inclusive, fazendo avaliação com laboratório das jazidas de areia, maravilhosamente. Infelizmente, os recursos disponíveis, voltamos à questão de disponibilidade financeira do poder público, não eram suficientes. Né? E depois de se fazer uma análise pregressa através de imagens de satélite, se verificou
nessa praia especificamente, que havia um equilíbrio na dinâmica entre erosão e progradação. Bom, então, os estudos foram meio que esquecidos e ladeados, né? Mas que a engorda é uma alternativa, a engorda natural, né? E artificial também. De todas, a melhor, desde, evidentemente, que nós tenhamos a disponibilidade jazida, né? E os recursos para ir buscar esse material. O bagwall tem se mostrado, dentro do que se tem verificado, né, em todas as vezes que ele foi aplicado, tem se mostrado eficiente, enquanto dissipador de energia. Mas, na hora da acessibilidade à praia, os cadeirantes ficam prejudicados. Não adianta alterar a escadaria, o nível digamos assim, dos degraus, porque o cadeirante, o deficiente, de um modo geral, o carente de acesso à praia, não vai ter. Apenas os que têm uma mobilidade maior. No caso do outro que foi falado, me parece que sandbag, alguma coisa parecida, ele se restringe a praias com uma declividade menor, né? Com uma erosão menor, com um processo. E nesse processo de erosão menor, me parece que se há uma tendência natural de se verificar como linha de costa a linha de erosão. E a linha de erosão, normalmente, é a linha de dissipação do espraio de ondas. A linha de praia está menor, está mais abaixo, um pouco mais abaixo, né? Eu entendo assim. E, bom, pelo fato de não haver um levantamento pregresso da hidrodinâmica marinha, é muito difícil a gente saber que energia a gente está combatendo e que cálculo a gente vai fazer para as obras de dissipar essa energia que a gente desconhece. Então, toda obra deve ser considerada como emergencial, no momento, pelo menos, assim eu entendo. O monitoramento que foi colocado, Marco, eu acho extremamente eficiente, porque só com o monitoramento é que nós vamos entender a eficácia de cada obra, ou de cada metodologia de obra, ou cada tipo de obra que seja escolhido e adotado, né? Agora, essas erosões, se nós temos dois tipos de marés, né? Que são as marés astrológicas, plenamente previsíveis pelas tábuas de marés. E as marés Carlos, desculpa te interromper, a gente só te pede que tu seja um pouquinho mais breve na tua pergunta, porque nós temos outras perguntas no chat para dar tempo do Marco conseguir responder todas, tá? Tá joia. E as marés meteorológicas, que são plenamente previsíveis. No caso das meteorológicas, basicamente os ventos. Eu estou, basicamente, conversando, né? Bom, no que foi falado sobre a questão de subpressão de marés, nós temos duas cotas aí extremamente importantes para essas obras, que é a cota de fundação e a cota de coroamento, né? Nós não podemos deixar de considerar isso. Aí vem a minha pergunta, especificamente ao Marco. Como dimensionar essas obras para que todos esses elementos colocados, e aí colocados por mim, evidentemente, sejam superados? Veja bem, quando você faz um projeto desse, esses dois pontos são fundamentais. Você tem que deixar a sua fundação numa profundidade em que ela fique, digamos assim, abaixo do zero hidrográfico, para evitar esse problema da subpressão de maré.
e para efeito, digamos assim, de galgamento na estrutura, você tem que considerar também não só a amplitude de maré, mas também o que a gente chama tecnicamente de wave run-up. Então, você tem que ver o spray de onda, tem que dar um diferencial, porque não é só o fato da altura de onda, mas você tem que dar um acréscimo nisso aí para poder, digamos assim, evitar que haja galgamento da estrutura. Logicamente que isso pode acontecer, raras exceções, pode, né? Mas você tem que fazer uma previsibilidade para determinadas situações. Então, via de regra, para efeito de cálculo, a gente leva em consideração isso. Certo. Então, tem algumas perguntas no chat e eu vou ler elas para você, tá bom, Marco? A Rosiane Campos pediu se existe uma previsão de tempo para o monitoramento dessas obras após prontas e se esse monitoramento é constante para avaliar a eficácia além da necessidade da manutenção. Está correto o raciocínio? Para manutenção, né? Veja bem, o tempo de monitoramento de uma obra dessa, de qualquer obra costeira, o tempo mínimo é de 1 ano, porque você não tem como ter parâmetros, você tem uma dinâmica muito forte e que isso daí muda direção de vento, corrente, maré, etc. Então, todos esses fatores são determinantes, inclusive outro que é a parte pluviométrica, entendeu? Então, você, quando tem período de chuva, você aumenta o processo erosivo, etc. Então, é preciso que você monitore durante 12 meses, pelo menos. O ideal seria fazer isso num período maior, mas como há uma dificuldade muito grande de se gastar com manutenção, com monitoramento, então tem coisas assim. Você vê, eu vou citar aqui um exemplo, não vou dizer de onde, de uma obra que foi feita aí, em um estado aí do Sudeste, gastaram mais de 50 milhões, tá certo? E a obra não tinha nem EA-RIMA, e a obra também não teve monitoramento. Isso é um absurdo um negócio desse, certo? Eu acho um absurdo. Quer dizer, você tem 52 milhões para investir numa obra, mas não tem 2% desse valor para fazer um monitoramento, pagar os especialistas para ficarem acompanhando, montar uma equipe multidisciplinar, etc. Que esse é o principal fator responsável pelos problemas que nós temos aí, em muitos casos. Na maioria deles, a negligência. Certo. O Acioli Lopes pediu qual o principal motivo da engorda artificial realizada em Joabatão dos Guararapes não ter dado certo. Olha, veja bem, não é que não deu certo. Nós temos que analisar o quadro geral. Em Jaboatão dos Guararapes, não deu certo em algumas áreas. E, digamos assim, uma coisa que talvez não dê certo, e já está tendo um certo problema, é a falta de recursos para manutenção, certo? Então, era para ter um tempo de retenção de sedimento mínimo de 5 anos, eles tiveram que fazer com menos de 2 anos, etc., etc., o processo aumentou, e hoje eles estão precisando praticamente quase do dinheiro que gastaram para fazer a engorda, para repor. Não é que em todos os trechos estejam assim, mas o mar continua levando sedimento, que isso aí é previsto no projeto. Só que o tempo de retenção no sedimento na praia também tem que ser previsto. E, pelo visto, não funcionou como esperado, e a prefeitura, quando escolheu a solução, não pensou no custo-benefício. Será que eu tinha dinheiro para manter? Então, eu vou citar o exemplo de Portugal. Portugal, nós tivemos em 2011 lá, para fazer uma visita com o pessoal do Parlamento Metropolitano de Recife, e queríamos conhecer a experiência portuguesa, porque Portugal optou por engorda artificial há 50 anos. Então, eles, em 2011, precisavam investir, naquela época, em recuperação das praias, 300 milhões de euros. E hoje passa de 1 bilhão de euros, e o problema continua se agravando. É preciso pensar. Eu acho que procurar soluções, etc. Não existe solução única para nada, certo? Mas que é preciso fazer a conta se cabe no bolso.
Certo. E mais uma pergunta da mesma pessoa é qual obra tem o maior impacto ambiental, a engorda artificial ou o dissipador de energia? Olha, eu vejo assim, toda obra, seja ela qual for, ela é impactante, independente de ser dissipador de energia, independente de qualquer obra. Foi obra, ela impacta. Agora, o que você tem que verificar é a eficácia da obra. Se a obra que você fez ajudou a recuperar a praia, se ajudou na acessibilidade, etc, etc. Então, se você fizer uma proteção costeira com esse planejamento, então você vai ter digamos assim, eu acho que é o que se aproxima mais da realidade, tá certo? Então, procurar melhorar, digamos assim, a eficácia do sistema. Então, você faz uma estrutura. Veja bem, o que acontece? Se você faz uma estrutura com bag wall, por exemplo, e o resultado, ele apresenta-se positivo, então, até mesmo pela própria nossa metodologia científica, você deveria fazer um teste também em outras áreas, para você aferir se vale ou não. E se você validar, tudo bem. Se você não validar, também você vai procurar, ou então você vai descobrir onde estão os problemas. Então, são experimentos, nós estamos sempre experimentando. Por exemplo, essa obra de sandbag aqui, nós começamos a trabalhar com ela há pouco tempo. Sandbag é usado no mundo todo, mas de forma errada. Aí é erro de concepção de projeto. Entendeu? Aí é a diferença. Só é isso mesmo. Mas eu acho assim, a diferença, digamos assim, de uma coisa para outra vai depender exatamente, digamos assim, do que você pretende como objetivo final. Se é a recuperação da praia, se recupera a praia e ajuda a recuperar, acho que é uma solução interessante. E principalmente se couber no bolso, porque se não couber, o cara não consegue manter. Então, por exemplo, essa obra que eu apresentei para vocês aqui, foi construída, tem uma anterior a essa, foi em 2003, mas é de 2004. A prefeitura fez aquilo ali e até hoje não gastou um centavo com manutenção. E a praia está lá. Independente de ter ressaca, de não ter, ela está funcionando bem. Sem problema nenhum. Então, é isso que você tem que procurar, digamos assim, ao dimensionar a sua estrutura ou procurar resolver uma solução de um problema desse tipo. Certo. Então, a Inalda Beatriz pediu se o dissipador de energia é mais barato e mais eficaz, por que eles ainda fazem engordas artificiais? Veja bem, essa questão é uma questão, digamos assim, existe, digamos assim, uma falta, digamos assim, de planejamento, de um modo geral. Geralmente, as obras, quando vêm ao poder público, vêm como uma emergência, porque não tem dinheiro para nada. Muito menos para investir em obras de grande porte. Todas elas são caras. Então, o que acontece? Então, às vezes, se opta por uma solução, como fez Natal. Natal optou por usar enrocamento, que é a mais barata. Se você quer estar com erosão forte numa área urbanizada e precisa conter, bota pedra na praia, não tem problema nenhum. São soluções, digamos assim, que são utilizadas, mas que elas não têm eficácia. Geralmente criam mais problemas. Então, hoje, lá em Natal, eles estão apostando na engorda artificial. Torço para que dê certo. Entendeu? Não estou torcendo contra, torço para que dê certo. Mas o grande problema é exatamente na hora da decisão. O poder político não decide em função de critérios técnicos. Geralmente é um critério político. Não, vamos fazer isso aqui. No caso de Natal mesmo, eles optaram pelo enrocamento porque não tinha dinheiro e o dinheiro que eles pediram, já pediram errado na época. Pediram dinheiro que não dava para fazer e terminaram ficando com a solução que está lá. Quem conheceu Ponta Negra, for hoje lá, toma um susto. Aquilo ali foi um verdadeiro crime ambiental, mas tudo bem. Estão tentando reparar, fazendo a engorda. Certo. O Paulo Lara antes pediu, imagino que deve haver estudos de modelagem para esses projetos, mas se há informações suficientes sobre as correntes costeiras e sedimentação para as modelagens serem suficientemente assertivas, e se eles não têm alguma política pública para gerar esses dados, e sobre as necessidades futuras sobre isso. Veja bem, é importantíssimo a modelagem, certo? Inclusive, aqui em Alagoas nós tivemos contato com
os nossos amigos lá do laboratório da Universidade Federal de Alagoas, né, que é, inclusive, um laboratório bastante conceituado. O pessoal ficou interessado em trabalhar com modelos, e uma coisa interessante que a gente queria fazer era justamente o seguinte: modelagem para pós-obra, por exemplo. Eu faço uma obra, monitoro, mas se eu tiver como modelar, eu tenho como prever, inclusive, os resultados disso aí. Então, isso daí é importantíssimo para o monitoramento de uma obra, e eu acho que isso daí seria talvez até uma coisa pioneira, porque aqui no Brasil ninguém faz monitoramento de obra, muito menos utilizando, digamos assim, modelos matemáticos para fazer isso. Então, digamos assim, para efeito, digamos assim, de projetos, etc., a gente usa modelos, mas modelo de monitoramento é preciso se desenvolver isso. É uma área que é necessário ser feito algum trabalho nessa área. Certo. Antes também o Lucas Guimarães pediu se não é ilegal a execução sem EIA-RIMA em uma obra que afete o meio ambiente em terrenos públicos, e se existem artifícios legais que essas empresas utilizam para aplicar essas obras sem estudos de impacto ambientais. Olha, veja bem, esse é um problema, digamos assim, complexo do ponto de vista, digamos assim, político-administrativo. Em cada caso, cada região tem suas peculiaridades. Via de regra, toda obra que é feita dentro do mar, tipo uma obra offshore que você vai fazer dentro do mar, é imperativo que se faça um EIA-RIMA. Agora, já aconteceram casos, como eu comentei aqui, não quis citar, mas eu fui até surpreendido, porque participei a convite para uma audiência pública federal, e todo mundo ficou assustado quando o pessoal do meio ambiente do Estado disse que a obra não tinha EIA-RIMA. Quer dizer, como é que você construiu uma obra sem EIA-RIMA num volume de mais de 50 milhões? Eu digo assim, existem aberrações, né? Eu não vou me adentrar muito a isso, mas que é errado. Você não pode fazer esse tipo de obra sem ter um EIA-RIMA. Qualquer obra que tenha influência direta, digamos assim, dentro do mar, você é obrigatório ter isso. E digo mais, não é um simples EIA-RIMA, ele tem que ser muito bem fundamentado. Se não for bem fundamentado, vai correr o risco de erros e de se jogar muito dinheiro fora. Certo. O Acioli pediu se o motivo da obra de Jaboatão não ter sido bem sucedida ter algo a ver com não ter sido feitas obras adjacentes a ela. Veja bem, eu digo a você que o caso de Jaboatão eu acompanhei de longe, não participei diretamente de nada lá. Eu acompanhei porque na época eu andava muito lá em Recife e tal, mas eu participei de uma seminário internacional com o pessoal da Coastal Planning, e eles apresentaram lá algumas informações. Eu, particularmente, tenho alguns pontos do projeto que eu não concordo. Primeiro, porque aquela área era totalmente antropizada com obras costeiras de diversos tipos, espigões, quebra-mares, e enrocamentos, muros, etc. Então, era uma praia que tinha muitos problemas a se resolver. E o estudo que foi feito com o EIA-RIMA dele lá, pelo que vi, achei que foi muito superficial. Então, o que acontece? Uma obra daquele porte teria que ser feita uma modelagem física em algumas áreas. E essa modelagem não foi feita. Então, como não foi feita, possivelmente problemas vão acontecer. Lógico, vão acontecer. Então, nós estamos vendo aí que vai haver necessidade de reposição de aterro. Se não tiver dinheiro para repor o aterro, vai perder o que fez. E aí o problema vai voltar a bater na porta. Então, é isso que eu tenho que dizer. Nós que precisamos, no Brasil, melhorar mais esse conceito. Eu não sei se aí no Sul o pessoal usa esse tipo de coisa,
mas aqui no Nordeste nós temos algumas dificuldades. Quando se fala em projeto, o pessoal só quer projeto se for de graça, e etc. Para você contratar o profissional é uma dificuldade terrível, e etc, etc. Que isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Você precisa procurar profissionais, equipes, montar equipes que tenham qualificação, e essas equipes vão apresentar os resultados. Então, na realidade, lá em Jaboatão, na minha opinião especificamente, que eu a conhecia assim, superficialmente, porque não participei diretamente de nada lá, acho que eles vão ter que encontrar soluções para aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, porque eles estão precisando de recursos e não tem recurso. Esse é o principal problema, não tem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, procure uma solução que lhe traga resultados menos onerosos e que apresente um benefício melhor à comunidade. Certo. A Ana Lúcia pediu se, sem o monitoramento contínuo prévio, como é possível determinar a cota do assentamento de projeto para o assentamento dos sandbags ou a profundidade da escavação? Certo. Veja bem. Efetivamente é o seguinte, o monitoramento ele é importante para você diagnosticar a área. Então, por exemplo, você vai fazer uma estrutura de sandbag numa área e a pessoa que está ali contratando, digamos assim, vai fazer só o trecho dele. Então, é preciso você identificar a área, quando eu digo a área, você tem que passar do limite de onde você vai fazer a intervenção para ver como está a erosão naquela área. Porque, por exemplo, se eu fizer um trecho de 200 metros e a área tem 1 quilômetro, e 1 quilômetro está com processo erosivo, as outras áreas, elas continuarão com processo erosivo. Então, esse monitoramento que a gente fala antes, durante e depois é por conta disso. Agora, com relação à estrutura, o que a gente precisa fazer é o seguinte, independente de qualquer local, você vai ter que verificar as condicionantes daquela região. Por exemplo, quais são as marés máximas, etc., a variação, etc., e que você tem que projetar a sua estrutura enterrada, ela vai ficar enterrada, mas ela tem que ficar com um coroamento abaixo do limite do perfil de praia e ela tem que ficar também abaixo do zero hidrográfico. Então, você tem que fazer um levantamento top hidrográfico, etc., e identificar o zero onde está e verificar a cota de projeto em relação a onde você vai projetar, etc. Certo. O Jefferson pediu se poderia comentar alguma coisa sobre a obra de contenção da falésia do Cabo Branco em João Pessoa. Olha, eu também acompanho, tive inclusive algumas vezes lá em João Pessoa, e eles, infelizmente, optaram por uma solução, e para mim aquilo ali é um crime ambiental, mas tudo bem, eu não vou discutir isso, afinal de contas, investiram lá alguns milhões lá naquele negócio, mas fizeram um enrocamento na falésia, que, a meu ver, aquilo ali não vai resolver o problema, e ao contrário, ali nós tivemos um processo erosivo muito forte na praia de Cabo Branco, né, o Cabo Branco, e, inclusive, hoje já estão com problemas para fazer manutenção, porque já caiu até calçadão, etc. e tal, e o projeto em si também não foi executado por completo, porque ele tem no seu bojo também construções de quebra-mares, etc. E isso daí é um negócio que ficou sempre sendo decidido, ninguém, o poder político, no final de contas, é quem escolhe o que vai fazer. Então, eu achei que foi uma escolha infeliz, aquilo ali. Mas, digamos assim, é preciso continuar a luta para recuperar aquilo ali, aquela praia, eles vão ter problemas ali no Cabo Branco. Aliás, estão tendo problemas no Cabo Branco. E não vai ser resolvido da forma como está sendo conduzido. Certo. E, por último, então, última pergunta, o Vitor Hugo pediu se é possível fazer uma obra com bagwall ou sandbag contínua a uma barreira de pedras, e qual seria o custo por metro quadrado de cada sistema? Olha, eu não sei, assim, geralmente, porque
porque vai depender muito das condicionantes. Você fazer uma obra que já tenha, digamos assim, já tenha sido instalada, você botou um enrocamento, digamos assim, e quer colocar um sandbag na frente do enrocamento, é possível. Agora, o resultado é que você tem que verificar, cada caso é um caso. Por exemplo, você vai botar... Tivemos um caso desse aqui no Espírito Santo, que a gente fez lá. Mas aí você tem as condicionantes do local. Depende muito. Poder até fazer, pode. Agora vai depender das condicionantes do local, porque se você não tiver, digamos assim, acessibilidade para fazer essa obra e uma série de detalhes, aí você vai ter alguma dificuldade. Mas que é possível, é. Agora, a diferença de custo é, digamos assim, uma diferença relativamente grande, né? Porque você, quando vai fazer uma obra de enrocamento, ela tem um custo um pouco maior e tem um impacto ambiental muito grande, muito forte na praia. E, digamos assim, o sandbag, se for enterrado, como esse que a gente tem usado aqui, você tem um impacto bem menor. Então, o custo de um e de outro também não posso, digamos assim, lhe precisar, porque vai depender das condicionantes do local. Então, por exemplo, um local que tem uma amplitude de maré maior vai ter um custo maior. E assim, digamos assim, teria que se ver especificamente caso a caso. Entendeu? Certo, muito obrigada, então, Marco. Vamos já encerrar as perguntas aqui. E é isso, muito obrigada por nos aceitar nosso convite para essa palestra, Marco. E muito obrigada a todos pela participação. Se todos responderam o formulário de presença, quem não respondeu quiser o certificado pode responder. E é isso por hoje. Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito a atenção de todos, a participação de amigos como o professor Carlos dos Anjos, nosso amigo Gabriel também, que somos amigos de muitos anos, e que a gente vem trabalhando também nessa área, e que, efetivamente, eu acho que foi um prazer muito grande estar com vocês, trocar informações com o pessoal que vai conduzir a nossa engenharia nos próximos anos. Então, eu acho que toda informação boa é importante. Então, é preciso sempre a gente pensar um pouco quando acontecem determinadas coisas, por exemplo, essas obras de engorda artificial que estavam sendo muito propagadas e divulgadas, a grande mídia gosta muito disso, né? Tudo que tem muito dinheiro, a mídia aparece. Então, eu acho assim, não sou contra, muito pelo contrário. Agora, é preciso fazer conta. Eu cito o exemplo de Portugal simplesmente para ser um exemplo, digamos assim, bem emblemático. Quer dizer, eles começaram precisando de 300 milhões de euros para manutenção, hoje precisam de mais de 1 bilhão de euros. Então, quem vai pagar essa conta? Eu não sei quem está pagando. Se somos nós que contribuímos, quer dizer, não sei o caso deles lá, mas no caso nosso aqui, nós é que pagamos os impostos. Então, se nós estamos contribuindo, eu acho que a gente tem que ter uma participação mais ativa nessas discussões e nesses processos. Então, eu agradeço a todos, uma boa noite, um bom final de semana, e estou à disposição de vocês, se precisarem de alguma informação, alguma coisa, e fico bastante grato pela oportunidade e pela presença, inclusive, de amigos que são significativas nessa apresentação. Muito obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Muito boa noite a todos e vamos encerrando a chamada por aqui. Ok. Obrigado.